Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez e o nosso desejo é que você seja abençoado através da Palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar dentro do livro do profeta Jonas. O tema da mensagem será as contradições de Jonas. Espero que você seja edificado através das muitas lições que esse livro, que esse texto nos ensina. Fique conosco, Deus falará com você. Vamos ler Jonas, capítulo 2. Eu quero ler o versículo de número 1 e 2 que diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora quero ler ainda nesse mesmo livro, capítulo 4, do profeta Jonas, o versículo de número 3 diz assim, Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Baseado nesses dois textos que li, eu quero trazer uma mensagem cujo tema é as contradições de Jonas. As contradições de Jonas. A história do profeta Jonas é um vivo retrato, preste atenção a isso, que consegue mostrar com muita clareza o quanto o homem pode ser contraditório nas suas ações. Como em um momento estamos convictos dos nossos ideais, e logo em seguida estamos oscilando como um pêndulo, e já com uma nova postura, com uma nova ação, com um novo tipo de atitude. É justamente isso que eu aprendo com esse profeta de nome Jonas. Ele é famoso porque aconteceu algo muito difícil, não é? Extraordinário, inclusive, que é ser engolido por um peixe. A Bíblia diz que por desobedecer a Deus, Deus pediu para que ele fosse até uma cidade chamada Nínive para pregar o evangelho, mostrando àquela nação, aquele povo que Deus ia trazer dentro de 40 dias, juízo. E se eles não se arrependessem dos seus pecados, Nínive seria submergida, seria destruída. E ele, na verdade, vai demonstrar algumas características que não coadunam com o servo de Deus. Essa que é a verdade. Ele vai agir de uma forma que a impressão que dá é que ele tinha dificuldade na sua própria relação com Deus. Se você prestar atenção nos dois versículos que li, eu li o capítulo 2, versículo 1 e 2, quando ele está lá no ventre do peixe, implorando, gritando, para Deus dar a ele vida. O versículo de número 2 diz, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui, ele está pedindo para viver. Mas o capítulo 4, quando li, versículo 3, ele está vivo, está em segurança, no local seguro, totalmente fora de riscos, e ele está pedindo para morrer. Percebe que é contraditório? Você está para morrer, está pedindo para viver. Você está vivendo, está pedindo para morrer.
Essa é a atitude de Jonas. Então, dê-me a sua preciosa atenção, porque nós temos algumas coisas a aprender com este profeta. As atitudes de Jonas vai nos ensinar algumas verdades que podem ser contextualizadas à minha e à sua vida. E eu gostaria da sua atenção. Veja só, a história você já conhece, penso que a maioria das pessoas que pelo menos estuda a Bíblia já ouviu pelo menos um filme ou alguma história contada de Jonas, o profeta que em desobediência a Deus, Deus manda ele para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. Na contramão, no contrafluxo, na contradireção de que Deus havia mandado. Ele deliberadamente decide pela sua própria mente, pela sua própria cabeça, desobedecer a Deus. E ele vai para o lado oposto que Deus havia determinado. Então, eu vejo que os atos dele traz alguns ensinamentos, e eu quero compartilhar. Primeira coisa, o versículo 2 do capítulo 4 diz assim, ó, olha só. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que Jonas está aqui criticando Deus, justamente por ser bom. Agora, pensa comigo, um profeta, o que é o profeta? Qual é o papel do profeta? O profeta é o homem que fala, é a voz que fala em nome de Deus para as pessoas. Outro dia que eu falei sobre o sacerdote, lembra? O sacerdote é o contrário, o sacerdote é aquele que leva as necessidades dos homens a Deus. O profeta é o contrário, ele traz a voz de Deus aos homens. E quando Deus manda ele para os ninivitas pregar, para que ele se arrependesse, Jonas discordou de Deus. Ele diz, olha, eu não vou, porque eu sei que se eu for, Deus pode se arrepender da ação dele e perdoa esse povo. Então veja a cabeça de Jonas. Eu vejo aqui que no seu coração, ou o seu coração não era totalmente do Senhor. Porque só um homem que não é totalmente entregue a Deus pode ter esse sentimento. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Na sequência eu vou dar continuidade a essa mensagem que tem como tema as contradições de Jonas. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos estudando o livro de Jonas, do profeta Jonas, e o tema da mensagem é as contradições de Jonas. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo justamente de uma das atitudes que mostra claramente que o coração de Jonas não era totalmente do Senhor. Por quê? Porque aqui, quando Deus muda a sua postura, porque qual que era a mensagem dele? Ou você se arrepende, ou Deus vai
destruir Nínive em 40 dias. E a Bíblia diz que o povo ouviu a mensagem dele. O povo atendeu a mensagem do profeta Jonas. Depois do episódio do peixe, que ele foi vomitado na praia e depois deslocou daquele lugar que não era tão perto, teve que viajar, fazer uma grande viagem, mas ele chegou em Nínive, pregou a palavra e o povo se converteu. O povo mudou de postura. Pelo menos naquele momento eles ouviram o profeta. É um dos poucos profetas que ficou aborrecido de ter sido bem sucedido na mensagem dele. Dá para entender? Isso não é contraditório? Eu prego para Jesus tocar no coração da pessoa e a pessoa se converter dos seus maus caminhos, a pessoa se converte e, em vez de eu me alegrar, eu entristeço. Foi o que Jonas fez. Ele se entristeceu, tanto que o versículo que li, né? O versículo 1 do capítulo 4 diz assim, ó, mas desgostou-se Jonas em extremo, disse, e ficou com ressentido. O descontentamento de Jonas, né, com a resposta de Deus, né, com a mudança de postura de Deus com relação ao povo, é algo estranho. Algo contraditório na expressão da palavra. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarso. O Senhor mandou ir para Nínive, eu fui para Tarso. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que o Senhor é um Deus piedoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é longânimo e grande em benignidade, e o Senhor ia se arrepender do mal, e eu queria ver aquele povo morto. Nas entrelinhas, eu só posso entender isso. De fato, aquele povo era um povo ruim. Os ninivitas eram um povo cruel. Eles judiavam muito dos seus prisioneiros de guerra. Então, não era muito difícil ter um sentimento contra aquela nação, contra aquele povo, porque eles eram cruéis. Os ninivitas eram cruéis. E Jonas viu, naquela decisão de Deus destruir Nínive, a oportunidade de ver aquele povo sendo eliminado. Mas, meus irmãos, aqui tem a primeira lição para mim e para você. Por mais que uma pessoa seja má, essa pessoa merece a oportunidade de transformação. Deus quer mudar os homens. Deus quer dar uma nova oportunidade às pessoas. E Deus não podia destruir esse povo sem antes dar uma oportunidade a eles. Mas o profeta não entendeu isso. Então eu aprendo que Jonas não tinha um coração totalmente entregue ao Senhor. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, Jonas fez um voto para Deus. E eu quero ler. Jonas 2, versículo 9, ele diz assim, ainda no peixe, né? Depois, quando ele está orando aqui, no versículo 3, ele diz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente dos mares me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Depois de toda essa oração, muito linda por sinal, o versículo 9 diz, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, queridos, às vezes os homens fazem algumas promessas para Deus, mas basta ele receber o que ele pediu, ele esquece do que falou, do que ele prometeu para Deus. Então eu quero ensinar você um princípio, se você ainda não sabe, que é melhor você não votar do que votando deixar de cumprir o que você votou. Não brinque com Deus, porque Deus não é menino, Deus não é homem. Deus é Deus, soberano, verdadeiro, santo. E ele não aceita esse tipo de coisa. Aqui eu vejo Jonas fazendo um voto porque ele está em aperto. E os homens são donos de fazer isso. Quando está em dificuldade, lembra de Deus, chora, se humilha, busca, né? Se arrepende. Só que quando ele está numa situação boa, ele esquece de Deus. Deus não quer que você faça isso. Você que está me ouvindo, a palavra de Deus para mim, para você, para nós nessa oportunidade é: vamos lembrar de Deus na bonança e vamos lembrar de Deus na hora da dificuldade.
É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Mas aqui tem um outro aspecto ainda que eu quero considerar com você. Jonas gostava de conforto. E até aí não tem nada de errado. Eu também gosto de conforto. Mas quando eu quero conforto, mas não estou preocupado com o conforto do meu irmão, aí já é um problema sério. Esse problema tem um nome. Chama-se egoísmo. Egoísmo. Então veja, olha o versículo 5 do capítulo 4. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana. E assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Fez lá uma cabana, ficou confortavelmente debaixo daquela cabana, vê o que ia acontecer. Não é? Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da sombra que a aboboreira provocou. Gostava de conforto, mas ficou muito aborrecido quando viu Deus poupando o povo da destruição. Eu preciso fazer mais uma intervenção comercial. Na sequência eu encerro essa mensagem, não é? Mostrando o desfecho de todo esse assunto. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o livro do profeta Jonas, um profeta menor, não é? E alguns aspectos da sua história, da sua biografia. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que Jonas gostava de conforto. E como é que eu sei disso? Quando ele sentou-se lá no lugar confortável, que cresceu a aboboreira, fez uma sombra, ele ficou alegre. O versículo diz que, e alegrou-se Jonas em extremos, versículo 6, por causa da aboboreira. Mas veja o 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou-se. Versículo 7. Versículo 7 diz que secou. O 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Sabe por quê? Só porque Deus cortou lá a aboboreira e tirou a sombra da cabeça dele. Meu irmão, aqui eu já vou mostrar uma outra coisa, que um homem de Deus não pode agir como Jonas agiu. Sabe o que é? Jonas valorizou mais as coisas do que as pessoas. Porque Deus está poupando 120 mil pessoas. E Jonas está aqui aborrecido porque Deus é longânimo, porque Deus é bom, porque Deus se arrepende. A expressão te arrepende aqui não é que o homem
não é o arrependimento como o do homem. Esse arrependimento aqui é mudança de postura. Deus mudou de comportamento, de postura, porque o povo mudou. Se eles tivessem mantido a postura deles, Deus tinha destruído. Mas eles se arrependeram, jejuaram. O rei, até os animais, ele obrigou. Falou, olha, ninguém vai dar comida nem para os animais. Todo mundo vai jejuar. E nós vamos buscar arrependimento e vamos buscar o perdão. Jonas ficou aborrecido porque aquele povo se arrependeu. Tem cabimento um negócio desse? E agora ele está pedindo a morte só porque a boboreira foi com a comida por um bicho. Aí Deus se utiliza disso para ensinar uma mensagem para ele. O versículo de número 9 diz, então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O próprio Deus tentando convencer a Jonas que ele está sendo contraditório, que ele está valorizando mais as coisas do que as pessoas. E isso não tem acontecido hoje? Será que será que você, será que nós não temos feito o mesmo? Que Deus me ajude, que a palavra do Senhor possa encontrar espaço no meu coração para que eu possa valorizar mais as pessoas do que as coisas. As coisas são importantes? Sim, mas estão muito distantes do que as pessoas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Hoje as pessoas matam por causa de um celular, por causa de um tênis. As pessoas perdem a amizade por causa de bobagem, por causa de coisas pequenas. Deus quer que nós valorizemos as pessoas e não as coisas. Pense sobre isso. Então, mas concluída aqui a mensagem, Jonas vai fazer uma outra coisa que eu acho que é terrível. O que que é? Ele vai transformar uma grande vitória em derrota. É contraditório isso. Ao invés de ele estar feliz, ele está triste. Está pedindo a morte. Veja que lá ele estava morrendo e ele está pedindo para Deus dar uma segunda chance para ele. E Deus dá. Agora, quando ele recebe a segunda chance, que ele está vivinho, como diz o goiano, da Silva, ele está pedindo para morrer. É assim que eu vejo de vez em quando. A pessoa está esbanjando saúde por causa de um probleminha, está querendo morrer. E a pessoa que às vezes está com um problemão, com a saúde debilitada, pedindo para viver. O ser humano tem essas contradições que nós precisamos pensar. E olha como que o homem transforma a vitória em derrota. Versículo 10 do capítulo 3 de Jonas diz assim, ó, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não fez. Deus ficou feliz do povo ter se arrependido, o Jonas ficou triste porque o povo se arrependeu. Isso é transformar vitória em derrota. Que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa me dar sabedoria para eu comemorar as vitórias. Se eu sou homem de Deus, se eu pregar o Evangelho, se você ouvir essa mensagem e você se converter e você buscar a Deus com a alma, com sentimento, com coração, eu ganhei o meu tempo, a oportunidade, acima de tudo, de estar aqui compartilhando com você da palavra de Deus. Então não transforme vitórias em derrotas. Vamos aprender com as derrotas para que nós possamos amanhã ter grandes vitórias. É essa a mensagem que eu quero deixar. Não vamos ser contraditórios, como Jonas foi contraditório, porque Deus não se agrada disso. Oremos. Senhor, nós acabamos de mostrar as contradições de um profeta chamado Jonas.
Ele estava para morrer, pediu para viver. Ele estava vivo e pedindo para morrer. Senhor, o homem é assim. Muitas das vezes ele se torna contraditório nas suas ações. Eu quero lhe fazer um pedido. Ajude a mim, ajude aos meus irmãos que estão nesse momento orando comigo, para que nós tenhamos uma vida estável, de tal forma que o teu nome seja glorificado nas mais variadas situações, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos bons, que nós aprendamos te glorificar, que nós aprendamos dar o nosso melhor em função da tua bênção e, acima de tudo, em obediência ao Senhor. Sê comigo, Pai. Ajuda-me a viver uma vida de consagração e que tenha o prazer na tua bênção, na tua vitória e, acima de tudo, meu Deus, no perdão que o Senhor proporciona às pessoas. Em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que você tenha sido edificado através dessa história, não é? Que o profeta Jonas, com seus erros, com seus acertos, possa nos ensinar a viver uma vida piedosa e, acima de tudo, dentro da vontade do Senhor. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e que o nome de Jesus seja honrado de fato na sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.